400 anos das missões jesuíticas guaranis. Várias comemorações acontecendo no Rio Grande do Sul. Muito discurso sobre memória, legado e tradição. Mas vale lembrar já de cara, o Ministério Público Federal acionou o governo do Rio Grande do Sul, dizendo que o povo guarani foi deixado à margem da formulação desse programa comemorativo. E daí vem a pergunta que guia esse vídeo. Quem está presente nessas comemorações? Que repertório está sendo cantado para lembrar as missões? Existe mesmo uma música missioneira? E o que essas canções dizem sobre a história dos guaranis e sobre a memória desse lugar? Por isso, nesse vídeo, eu vou olhar para duas coisas ao mesmo tempo: a história colonial das missões e a música como uma linguagem que atravessa esses 400 anos. Para quem não me conhece, eu me chamo Clarissa Ferreira, sou violinista, compositora, doutora em música e licencianda em história. Eu te convido a pegar teu mate e ficar aqui comigo, porque a ideia é olhar para tudo isso com calma, com fonte e, claro, com bibliografia. Então, se esse tipo de assunto te interessa, já segue o canal. Também o link do meu grupo no WhatsApp e todas as fontes usadas nesse vídeo estão aqui na descrição. Quando se fala em 400 anos das missões, além de um fato histórico, também se celebra uma memória. Se escolhem os marcos, os símbolos e também a trilha sonora. A pergunta aqui não é só o que aconteceu há 400 anos atrás, mas sim como essa história foi sendo contada e recontada e como a música entra nisso tudo como uma linguagem pública de memória. O marco oficial para os 400 anos das missões jesuíticas guaranis é a data 3 de maio de 1626, associado ao início das fundações missionárias na região, ou seja, o começo escolhido é a chegada missionária. E isso já enquadra a história a partir da ótica colonial. Então a gente, de certa forma, comemora a chegada dos colonizadores? Sim. Só que os guaranis já estavam nesse território muito antes. Há pesquisas arqueológicas estimando a presença e a expansão guarani no território do Rio Grande do Sul já em torno de 2000 anos atrás. Assim como também há evidências de ocupação por populações ceramistas e horticultoras associadas ao universo tupi-guarani. Então, 1626, na verdade, é o início de um processo colonial sobre a população que vivia aqui. Vejam só comigo como esse ponto não é abstrato. Em 2025, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o estado do Rio Grande do Sul, pedindo uma reestruturação desse programa de comemoração dos 400 anos. O Ministério Público Federal aponta o orçamento superior a 50 milhões, mas baixa participação efetiva do povo guarani, e também recursos centrados em obras e em turismo, com apenas 0,6% voltados para as comunidades indígenas. Ou seja, comemorar também é escolher quem decide, quem fala e quem só aparecerá como tema. Mas então, para situar, o que foram as missões? As chamadas Missões Jesuíticas Guaranis foram reduções organizadas pela Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa católica. Aconteceu nos séculos 17 e 18, em territórios que hoje ficam o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Tudo isso dentro do contexto do Império Espanhol. Missionários jesuítas organizaram reduções para concentrar os guaranis e também catequizar, organizar novas formas de vida e também, claro, ter domínio sobre esse território. As reduções tinham organização urbana, oficinas de música, escrita e também formas próprias de administração. Pesquisas de Eduardo Neumann mostram que os guaranis missioneiros não eram apenas catequizados passivos. Eles também escreviam, administravam e atuavam politicamente dentro desse universo reducional. A historiografia destaca que esse processo não pode ser lido apenas como obra civilizatória, nem tampouco como uma harmonia cultural. Práticas religiosas e sociais foram condenadas pela catequese, como, por exemplo, a poligamia e o culto aos antepassados. Um episódio marcante que desmonta essa ideia romântica que vê as missões como um território pacífico é a morte do padre Roque Gonzales, que aconteceu em 1628 na redução de Caaró, em um contexto de rebelião e resistência contra a presença missionária. A tradição católica diz que após sua morte, seu coração teria permanecido preservado. Depois de um longo processo de institucionalização dessa veneração, a canonização acontece em 1988.
Um outro personagem que também mostra que houveram conflitos, e um exemplo também de como essa memória é disputada, é Sepete Araju, liderança indígena dos 7 povos das Missões, que se tornou símbolo de resistência indígena no século XVIII. Interessante que a imagem dele nunca foi um consenso. Nos anos 50, perto do bicentenário da morte de Sepete Araju, surgiu a proposta de se erguer um monumento em homenagem, mas o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul recusou. A negativa veio amparada por pareceres de autores ligados a uma visão mais lusitanista da formação do Estado. Mesmo com o veto institucional naquele momento, a consagração de Cepé seguiu por outros caminhos, como placas e monumentos que foram se espalhando ao longo do tempo. Quando Cepé é lembrado só como herói, às vezes se esquece o principal. A história que ele representa é uma história de expulsão. E é justamente por isso que ele vira símbolo. Por trás da disputa de imagem tem expulsão, guerra e massacre. O momento mais violento do ciclo missioneiro vem com o Tratado de Madrid, que redesenha fronteiras entre Portugal e Espanha e prevê a troca. A colônia de Sacramento passa à Espanha e o território dos 7 povos passa a Portugal. Isso tudo com uma previsão de transferência forçada às populações que moravam nesse território. A resistência à expulsão leva à Guerra Guaranítica. Um dos episódios mais relatados é a Batalha de Caiboaté. Nessa batalha, há registro de cerca de 1.500 indígenas mortos em menos de 1 hora, com baixas mínimas do lado luso-espanhol. Depois da guerra, as reduções entram em crise. Nas reduções, a música tinha um papel muito bem definido. Ela era parte do processo de catequização dos indígenas. Estudos sobre o padre Antônio Sepe mostram que havia ensino organizado e que o repertório ensinado era majoritariamente europeu, com estética barroca, canto coral e polifonia. Quando a gente vai para as fontes mais antigas, também aparece a estratégia de adaptar as orações no modo dos cantares indígenas. Em sua pesquisa, Marcus Holler mostra como esse roteiro vira um clichê que atravessa séculos. A ideia de que os indígenas teriam ficado encantados pela música europeia e aponta que histórias da música brasileira do século XX repetem esse imaginário colonial, como se a música europeia fosse prova de civilização. Depois que o sistema missioneiro entra em declínio, a memória das missões não desaparece, mas é retomada como uma narrativa histórica. E é aí que, no século XX, acontece a patrimonialização das missões. Em 1937, Lúcio Costa é enviado ao Rio Grande do Sul para analisar remanescentes dos 7 povos, e a visita resulta em tombamento em 1938. O Museu das Missões é criado em 1940, com um projeto de Lúcio Costa. Isso acontece num contexto político, onde o gaúcho Getúlio Vargas era então presidente. Patrimônio também vira uma política de Estado. Em 1983, as ruínas de São Miguel Arcanjo são inscritas na lista de Patrimônio Mundial. Importante dizer que esses processos de valorização dos patrimônios fazem parte de um processo global que acontece no século XX, a partir da lógica do Estado-nação, que depende de produzir uma origem e uma identidade. E a identidade regional também passa a organizar um tipo específico de pertencimento. Nesse movimento, muitas vezes se fixa a imagem de um gaúcho embranquecido e europeizado, enquanto as camadas indígenas e negras entram como um passado, símbolo ou cenário, e não como sujeitos do presente. Esse ponto também dialoga com um tema que já apareceu aqui no canal, Pampa Negro e o projeto de apagamento histórico no Rio Grande do Sul. Mas tem uma forma simples de testar esse olhar europeizante do Rio Grande do Sul, olhar para o presente. Indígenas existem e a sua musicalidade está viva. O ponto aqui é, a música guarani não começa nas missões, e muito menos com a música missioneira que vai iniciar como um movimento na década de 70. A literatura etnomusicológica mostra que para muitos grupos guarani, cantar, dançar e tocar são práticas inseparáveis da cosmologia e do xamanismo, estando vinculada à espiritualidade e à continuidade da vida. Há autores que entendem a presença do violão e do ravé como resultado de processos de contato com os europeus, mas também textos de pesquisas em etnomusicologia chamam a atenção para o fato de que instrumentos de origem ibérica, como o violão e o ravé, em origem o violino, quando são incorporados pelos Guarani, não entram como cópia,
mas como elementos transformados, plenamente integrados a circuitos rituais específicos. Há também registros de tradição mítica que situam o ravé dentro de uma origem divina, deixado por Nhanderu, o que desloca a pergunta de quem trouxe esses instrumentos para como o instrumento é significado no sistema Guarani. Até aqui a conversa passou pela música das reduções e pela música dos Guaranis viva hoje. Agora entra uma terceira camada, e que é decisiva para a gente entender essas comemorações atuais. A música missioneira como identidade regional, consolidada principalmente nas décadas de 1970 e 80. De antemão, eu preciso dizer que esse movimento nasce num contexto de crítica e de conflito político bem concreto e também ao mesmo tempo circula no ambiente dos festivais nativistas e se coloca muitas vezes em oposição ao tradicionalismo. É um repertório que se forma num momento que o país está vivendo o fim da ditadura, greves, atos por democracia, ocupação de terras e questionamento de instituições. E isso atravessa diretamente as letras, a postura pública e o modo como essa música se apresenta no mundo. E é exatamente isso que a dissertação de Yuri Barbosa ajuda a gente a enxergar com nitidez. A música missioneira, no sentido atual, não é uma continuação direta da música das reduções. Ela é uma elaboração moderna que reativa o passado missioneiro no presente. O autor também destaca que essa música se diferencia de formas mais conservadoras da música regional gaúcha, tanto pelo conteúdo crítico social, especialmente em Noel Guarani e Senair Maiká, quanto por uma postura de enfrentamento a instituições e estruturas do campo musical e tradicionalista, como MTG, festivais nativistas, ECAD e Ordem dos Músicos. Isso é um dado forte porque nos mostra que não era só estética, era também disputa de legitimidade e de poder cultural. Outra coisa que surpreende e que o trabalho evidencia bem é a dimensão transfronteiriça e latino-americana dessa música. Ela se imagina como parte de um mundo platino e latino-americano. Com essa chave na mão, dá para entrar nos discos com outra escuta, não apenas o que dizem sobre as missões, mas como eles fabricam uma identidade missioneira, que passado Guarani eles acionam, que conflitos aparecem e o que fica de fora. E aí começa a análise das músicas presentes no estudo do Yuri e que nos ajudam a entender como a música missioneira foi construída. Começamos com Legendas Missioneiras de Noel Guarani, de 1971. Esse é o primeiro LP de Noel Guarani e um marco inaugural da música missioneira. A própria capa já é reveladora, o que já organiza visualmente um imaginário missioneiro romântico. Chama atenção que já no início da carreira fonográfica, Noel articula fronteira, missões e formação histórica do Rio Grande do Sul. O surpreendente desse disco é que Noel já está fundando uma genealogia histórica e territorial para esse repertório. Agora vamos ao primeiro disco de Pedro Hortaça, de 1977, chamado Mensagem dos Sete Povos. Esse álbum foi lançado por uma gravadora do Rio de Janeiro, mas gravado na Isaek, em Porto Alegre. Esse disco já mostra uma rede missioneira muito concreta. Participa dele Reduzido Malaquias, gaiteiro das missões. Além disso, o texto da contracapa foi escrito por Jaime Caetano Brown, apresentando o Hortaça como nome da arte crioula mais autêntica. Eles já se legitimam mutuamente e constroem juntos esse campo simbólico. A referência à gaita de 8 baixos e a nomes como Tio Bilia e Reduzindo Malaquias faz a música missioneira se apoiar em mestres populares. Já o disco Para o que Olha Sem Ver, de 82, de Noel Guarani, o trabalho mostra que Noel se relaciona aqui com a identidade latino-americana de luta, especialmente por regravar Ataopa Yupanqui, nome de resistência contra ditaduras militares na América Latina. Mas talvez o disco mais diretamente político seja O Canto dos Livres de Senair Maiká, de 1983. Esse álbum foi censurado na época de seu lançamento, justamente por causa da canção título. O álbum foi lançado por uma gravadora do centro do país, mas gravado em Porto Alegre. E chegamos ao disco clássico Troncos Missioneiros, de 1988. Esse disco oficialmente batiza Senair Maiká, Jaime Caetano Brown, Pedro Hortaça e Noel Guarani como os Troncos Missioneiros. A partir dele, essa nomeação passa a circular com força. Então esse disco não só reúne artistas, mas também inaugura uma linhagem.
ou seja, ele funciona quase como um ato de canonização. É uma evidência ótima para mostrar como a música missioneira também foi sendo organizada por gestos de consagração, não só por uma afinidade espontânea. Para terminar essa breve análise, vem um álbum De Igual para Igual, de Pedro Hortaça, de 2010. Esse disco mostra a sobrevida da música missioneira já no século XXI. Segundo a pesquisa, os anos 2000 são marcados por um processo de valorização e reconhecimento dos troncos missioneiros, como estátuas, memoriais, festivais e até a instituição de São Luís Gonzaga como capital estadual da música missioneira em 2012. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a música missioneira passa de linguagem crítica e regional a um repertório consagrado, marcado por uma forte institucionalização. Depois de olhar esses discos, uma coisa fica muito clara: a música missioneira dos troncos ajuda a construir a memória das missões, acionando o indígena principalmente como passado, às vezes como herói e resistência, às vezes como dor e abandono, às vezes como origem do território. Isso não diminui a força artística nem o tom crítico das canções, mas revela um padrão. O indígena aparece muito como símbolo histórico e bem menos como sujeito vivo do presente. E é justamente aí que entra a pergunta do vídeo: quem está mediando essa memória hoje? E quem está no centro dessa narrativa? Se tem uma coisa que esses 400 anos mostram, é que a memória é um símbolo de disputa. E a música não deixa de ser uma bela fonte histórica. No fundo é disso que se trata. Não é só sobre o que aconteceu, mas sobre quem continua tendo o direito de narrar essa história. Estamos chegando ao final desse vídeo. Obrigada a ti que chegou até aqui comigo. Se esse vídeo te interessou, segue o canal para acompanhar os próximos conteúdos. Na descrição tá o link para o meu grupo do WhatsApp e todas as fontes que eu usei no roteiro desse vídeo. Aproveita para comentar o que achou, para colocar tuas dúvidas e também sugestões de temas para os próximos conteúdos.